Meus queridos, quero compartilhar com você nessa noite uma breve palavra que está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 13, tá bom? Uma história bem conhecida, nós não vamos ler ela toda por amor ao tempo, tá bom? Queremos ser breves nessa noite, queremos abençoar a sua vida e nós sabemos que Deus só precisa de alguns instantes para poder nos abençoar, não é verdade? Então, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 13. Eu vou dar uma resumida aqui porque Elias, ele tinha feito grandes milagres diante de Deus, né? E em determinado momento ele fica cansado, ele fica estressado, ele fica angustiado, eu diria que ele fica à beira de algum transtorno psíquico e ele se esconde numa caverna. E Deus vai falar com ele quando ele estava na caverna. E Deus, no verso 13, fala assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Verso 15. Então o Senhor disse a Elias, aí eu vou lá para o verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Queridos, todos nós temos esse momento de Elias, ou parecido como esse momento de Elias. Deus nos chama para a gente poder fazer diferença na vida de outras pessoas, abençoar outras pessoas. Deus nos dá dons para a gente poder pregar a palavra de Deus. Uns têm dons de cura, outros têm dons da profecia, enfim, são vários dons que Deus nos dá para a gente poder abençoar outras vidas. Mas em algum momento da nossa vida, a gente parece que se encontra cansado e a gente se encontra angustiado, e a gente se encontra desanimado. Às vezes acontece isso com a gente, isso é totalmente normal porque somos seres humanos. Mas essa palavra de Elias, essa palavra de Elias e essa palavra de Deus para Elias sempre me chama a atenção. Porque Elias, quando ele foge para a caverna, se esconde lá, Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Porque Deus sabe que o nosso lugar não é na caverna. Deus sabe que o nosso lugar é abençoando pessoas. A caverna é lugar de esconderijo, de se esconder. A caverna é lugar de fuga. A caverna é lugar onde nós não queremos assunto com muita gente, nós não queremos visitas, nós não queremos interferências externas. Mas a caverna, ela não é um momento de solitude, onde você está ali para poder buscar a Deus, é um lugar de fuga. E muitas vezes, alguns estão fugindo daquilo que Deus tem para a vida deles. Talvez a caverna seja um lugar de conforto, de certa forma, porque ali não pega chuva, ali te protege do vento e ali te faz ficar isolado daqueles que talvez confrontem você. E nem sempre o confronto é bom. À primeira vista não, mas Deus vai lá e confronta Elias. A primeira pergunta é: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo escondido? Não é tempo de se esconder. E a gente precisa olhar para dentro de nós e ver se nós não estamos fugindo de alguma situação ou fugindo até mesmo de alguém. Ou talvez fugindo até de Deus. Lembra de Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecam, eles percebem que eles pecaram e eles fogem
e se escondem. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Na verdade, Deus estava querendo saber onde o coração de Adão estava, e não propriamente onde Adão estava. Ele queria que a resposta viesse do próprio Adão e da própria Eva. E aí a pergunta é: o que você está fazendo aqui, Elias? Talvez essa pergunta, se hoje não faz sentido para a gente, pode ter feito sentido um dia, ou pode ser que venha fazer sentido algum dia. E a resposta de Elias foi muito engraçada, porque ele começa a falar de si, né? Ele começa a falar: olha, eu tenho sido um Deus zeloso, eu tenho sido um homem extremamente zeloso ao Senhor, né? Os filhos de Israel abandonaram a aliança, né? Mataram os profetas, e no final ele diz: só eu fiquei. Só eu fiquei. Irmãos, tem momentos que nós não conseguimos enxergar muita coisa ao nosso redor. Hoje é quarta, eu estava na segunda-feira, não, estava ontem. Estava ontem dando a minha caminhada, e onde eu caminho é um lugar muito bonito, no centro da cidade. Para quem conhece ali o Boulevard Olímpico, né, eu dou as minhas caminhadas ali, e ali eu pude, né, contemplar, em meio a ouvir a rádio. Eu gosto muito de ouvir uma determinada rádio, né, que ela toca músicas e também dá informações, né? E no meio das informações de pandemia, de mortes, de corrupção, de tristeza, de tantas coisas, eu comecei a olhar para o céu. Eu comecei a olhar para os passarinhos cantando. Eu falei sobre isso no domingo à noite, na pregação de domingo à noite. Comecei a olhar as árvores, os frutos das árvores, né? E eu percebi que os meus ouvidos estavam ouvindo coisas ruins e estava começando a me trazer tristeza. Mas naquela caminhada eu comecei a perceber que há coisas boas. Não existem só coisas ruins. E às vezes nós olhamos apenas para as coisas ruins. Nós não conseguimos olhar para o que Deus já fez na nossa vida. Não conseguimos vislumbrar o que Deus quer fazer na nossa vida. E não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo agora. E é por isso que é importante a gente poder olhar para as coisas boas que Deus está fazendo hoje. Mas muitas vezes nós nos prendemos às coisas ruins que acontecem. E aqui era um momento de uma circunstância ruim, era um momento de fuga de Elias, era um momento de dor, era um momento de angústia, era um momento de tristeza. E parece que quando nós estamos vivendo um momento de tristeza profunda, a gente não consegue olhar as coisas boas que Deus está fazendo, não é verdade? A gente até sabe que Deus fez, está fazendo ou vai fazer, mas nós começamos a olhar apenas para as circunstâncias atuais. E Elias fala assim: eu fiquei só e estão querendo me matar. E não era uma inverdade, isso não era uma mentira absoluta. Estavam realmente querendo matar Elias, mas ele estava um pouco equivocado. E aqui eu paro para pensar, né, numa frase, né, num ditado popular que eu gosto muito de trazer para mim e relembrar de tempos em tempos, que diz assim: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, mas o realista, ele ajusta as suas velas. Eu vou repetir: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, mas o realista, ele ajusta as suas velas. Imagine alguém com essas três características num barquinho, aquele barquinho à vela, onde o vento ele precisa bater para o barco poder andar. Então, se não tem vento, ou se o vento está muito forte, quem é pessimista vai reclamar do vento, ou que não tem vento, né, ou que o vento está muito forte. O otimista vai esperar que o vento mude de direção. Não, vai dar tudo certo.
Sempre tem aqueles, não vai dar tudo certo. Mas o realista, ele ajusta as velas. O realista é aquele que sabe que está passando um momento não tão favorável, mas ele não nega a realidade e aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas o que acontece? Vamos ajustar as velas. Está com pouco vento, a gente espera, ou a gente ajusta as nossas velas. Está com pouco vento, a gente reclama, a gente murmura, ou ajusta as nossas velas. E eu acredito que nesses dias nós precisamos ser como esse realista que ajusta as velas. Se as coisas não estão bem, se as coisas não estão indo do jeito que a gente quer, vamos aguardar no Senhor, vamos ajustar as nossas velas. O que eu posso mudar em mim? Porque às vezes nós queremos mudar muitas coisas fora de nós, mas nós temos dificuldade em mudar coisas que estão aqui dentro. Não é verdade? Então, quando Elias fala que ele está só, estão querendo matar, olha a resposta de Deus, olha a realidade que estava ao redor de Elias e que ele não estava conseguindo enxergar. Deus fala para ele no verso 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias estava pensando que estava sozinho, mas Deus quis mostrar para ele que tinha mais gente igual a ele, não que estavam escondidos, mas pessoas igual a ele que não se dobraram a Baal, que não adoraram aos ídolos, que não se prostraram diante de outros deuses, mas que estavam tementes ao Senhor. Nessa noite, meus queridos, é momento de caverna na sua vida, é momento de choro, é momento de tristeza. Tem esse momento de luto. Não tenha medo de chorar, não tenha medo de se entristecer. Mas o problema é quando a gente não consegue olhar mais ao nosso redor. Nós precisamos olhar ao redor. Porque se do lado direito está ruim, nós podemos olhar para o lado esquerdo também, porque talvez o lado esquerdo está bom. Se nós olhamos para baixo e as coisas não estão de acordo com o que a gente pensa, que a gente quer, nós podemos olhar para cima e podemos ter esperança. Eu gosto muito de um filósofo que existia nos tempos de Jesus, um pouco depois de Jesus, Epíteto, que ele diz que o que perturba os homens não são os eventos, mas são a forma com que eles veem esses eventos. Então, Epíteto, apesar de ser um escravo, apesar de Nero, a história conta que em determinado momento esse homem, por uma falha, Epíteto, por uma falha, teve uma das suas pernas quebradas pelo imperador Nero ou pelos seus serviçais, Mesmo assim, ele tinha uma visão de liberdade, ele tinha uma visão de saber que ele não estava só e de que as coisas às vezes poderiam parecer escuras ou obscuras ao seu redor, mas ele conseguia enxergar além disso. E Jesus, o nosso mestre, também. Alguns viam a cruz como sinal de maldição, como sinal de morte, mas Jesus via a cruz como sinal de salvação e não de maldição. Jesus via a cruz como um sinal de vida e não apenas de morte. Ele não negava a morte, ele não negava o sofrimento, mas ele via além daquilo. O que para muitos já era um problema, o que para muitos era vergonha, era tristeza, era angústia, era maldição, para Jesus ele conseguia enxergar além disso. Ele via salvação, ele via vida, ele via justificação, ele via alegria, ele via perdão. Não é verdade? Então, nessa noite,
se você talvez esteja com uma visão parecida com a de Elias, está na caverna, está vivendo um momento onde você quer ficar isolado, onde você não quer falar com ninguém, onde você quer viver o seu momento de dor, não tem problema nenhum disso. O problema é permanecer na caverna. E aí, a pergunta de Deus para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Você está muito tempo nessa caverna. Sai da caverna, vem para fora. Tem 7.000 pessoas, tem gente boa igual você, Elias. Não é só você, Elias. Tem gente que está adorando a Deus, tem gente que está falando de Deus, tem gente que está abençoando outras vidas, tem gente que está evangelizando, tem gente que está fazendo coisa boa, que está dando comida para quem não tem comida, tem gente que está socorrendo as pessoas, tem muita gente boa, Elias. Eu acredito que Deus está falando para nós nesse dia. Não fica achando que você está sozinho. Não fica achando que todo mundo é ruim, que todo mundo é mau e que o mundo não tem mais jeito. Não pensa assim, não. Ajuste as velas. Quem sabe, ajustando as velas, nós não podemos fazer um mundo melhor. Qual mundo? O seu mundo. Você pode mudar a sua família. Você pode ajudar a mudar a sua família. Você pode ajudar a mudar a sua vizinhança. Você pode ajudar a mudar o seu bairro, quem sabe o seu país e, por que não, o mundo também. Mas para isso, nós precisaremos mudar de postura. Nós precisaremos ajustar as nossas velas. Nós precisaremos ter uma visão diferente daquilo que talvez nós estejamos olhando e esteja um caos. E eu vou falar uma coisa para você. Deus é mestre em transformar o caos em coisas maravilhosas. Quando as coisas estão em caos, Deus pode fazer o impossível e pode trabalhar nessa causa. E quem Ele vai usar? Você. Você. Talvez você que esteja desanimado, talvez você que esteja triste, angustiado por alguma coisa, alguma circunstância, alguma palavra, alguma coisa que aconteceu. Deus quer usar você. E é por isso que Ele chama Elias. Vamos lá, Elias. Fica aí não. Aí não é o seu lugar. Tem gente para ser ungida por você. Tem gente para poder andar junto com você. Eliseu estava por aí, esperando Elias sair da caverna, para poder ser ungido e ser o sucessor de Elias. Tem muita coisa boa para a gente fazer. Não vamos ficar esperando o vento, como o vento mudar como o otimista. Não vamos reclamar da direção do vento, mas vamos ajustar nossas velas. Olhe ao redor, olhe o sol brilhando, olhe mais um dia que você tem de vida para você poder assistir uma live, mais um dia que você tem de vida para poder beijar os seus filhos, para poder abraçar os seus pais, para poder mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém importante, ou talvez para alguém que não seja tão importante, ministrar perdão, talvez alguém que te fez mal. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. E 7.000 que também não beijaram. Tem gente boa igual você. Vamos nos unir a esses, vamos caminhar em frente e vamos fazer o bem. Essa é a vontade de Deus. Vamos sair da caverna. Não é tempo só de coisas ruins. As coisas ruins estão aí? Estão. As mortes ainda estão acontecendo por causa da Covid? Sim, estão. Mas está diminuindo. Vamos agradecer a Deus, porque o número está diminuindo de contaminação, de mortes. A vacina está aí. O Butantan anunciou hoje que já vai fabricar aí 18 milhões de vacinas até a primeira quinzena de junho. Enfim, vamos olhar para as coisas boas. Não tem coisas só ruins acontecendo. Tem coisas boas também. Os pássaros cantando, as árvores balançando no vento, o céu de outono, que eu falava no domingo de noite também. Gente, aproveite o céu de outono. Os dias de outono estão lindos, estão maravilhosos. Uma temperatura gostosa, em torno de seus 30 graus. À noite fica fresquinho, céu estrelado, lua no céu de noite, sol no céu de dia.
Gente, tem tanta coisa boa para a gente poder ver e a gente perceber que Deus está conosco. Então, a minha palavra nessa noite é essa, que nós possamos seguir em frente e que a gente possa ter uma visão das coisas boas que Deus tem para a nossa vida. Tem muita coisa boa que já aconteceu, que está acontecendo nesse momento e que vai acontecer na nossa vida também. Deus nos abençoe e que Deus nos guarde nessa noite, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.